Olá, pessoa! Eu sou Vera Pinto e esse é o nosso 13º Papo a Pô. Papo a Pô? 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 Não importa se você é aposentado, apologético, apoteótico, apoquentado ou outra apô qualquer. Aporta aqui, este podcast é feito para você. Se você gostar, compartilhe nosso trabalho em suas redes sociais. E, se puder, contribua financeiramente em nossa campanha, depositando em nosso Pix, que é o nosso e-mail. contato@papapô@gmail.com. Eu lembro mais uma vez a você, pessoa, que a gente não tem fins lucrativos. A nossa equipe é formada por 3 pessoas voluntárias e por 3 jovens mulheres que trabalham por um preço muito abaixo do mercado, nos dando também um grande apoio. Por isso, nós necessitamos de sua contribuição para cobrir esse custo de produção. Além do mais, 30% do que você investe em nosso trabalho são direcionadas às pessoas que cuidam de animais em situação de rua. No mês de janeiro, a gente contou com a contribuição de Célia Márcia Medeiros de Moraes, Conceição Lisboa, Diogo Vale, Fátima Araújo, Fátima Campos Cirne, Fernando Palhano, Gineta Murim, Larissa Seabra, Nelly Holland, Pablo Lerquim e Rejane Pinheiro. Muito obrigada a vocês, pessoas. A gente agradece de todo o coração. E a gente queria contar também que, graças à tua participação, pessoa querida, o Instituto Senhores Patas, que cuida de animaizinhos velhinhos abandonados, pôde receber R$ 103 de apoio durante este mês. Au para você também, pessoa. Então, pessoa, seja um Papo 10 você também. Contribuindo com esse valor, R$ 10, você apoia toda essa bondade e ainda ganha todo mês um áudio todo especial gravado por mim, Vera Pinto, especialmente para você dar de presente para quem você ama. Enviando 50, você concorre ao mimo do mês e a partir de 100 é uma preparação culinária vegana feita por mim e que serve a 2 pessoas. E você já sabe, se quiser contar, sugerir, corrigir ou pedir algo pra gente, pode ser até aquele beijinho, mande seu recado pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Ou ainda pelo nosso e-mail, contato@papapô@gmail.com, que também é o nosso Pix. Frágil como um ogiva, como uma bomba de 1000 megatons. Inofensiva como a explosão de todas as cores. Fogo, ferro, aço se expandindo em estilhaços de todos os tons. Erupção vulcânica de perfumes, ácidos de flores. Amanhã, dia 11 de fevereiro, é o Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência. Por isso, hoje, no Gente Como a Gente,
eu entrevisto uma jovem mulher que já trabalhou em laboratórios, assim como se diz, sem precisão científica alguma, até do outro lado do mundo, ou seja, no Japão. Depois desse papo, eu te falo, no Dentro da Caixola, um site que você pode, sim, encontrar onde é o teu outro lado do mundo, com precisão. E mais, tem tempurá no Mão na Massa. As dicas eu te ensino onde encontrar. A leitura é sobre uma mulher cientista, claro. Vamos começar logo isso? Uma hecatombe vibrante de amor, força e radiação. Uma hecatombe vibrante de amor, frágil como um ogiva, como uma bomba de 1000 megatons, inofensiva como a explosão de todas as cores. Eu conheci a nossa entrevistada de hoje em 2014. Ela era então uma aluna de engenharia têxtil, uma jovem universitária cheia de sonhos, com muita vontade de viajar, de conhecer o mundo, de avançar como pesquisadora. Com muito trabalho, estudo e perseverança, ela hoje, com apenas 32 anos, já trabalhou em laboratórios no Brasil, no Japão e na Austrália. Por isso, ela está no Gente Como a Gente, pois amanhã, como eu já disse, dia 11, é o Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência. E nada melhor do que uma mulher jovem, inteligente e, por que não dizer, belíssima, pesquisadora do campo da engenharia, para nos contar, como disse o Caetano Veloso, a dor e a delícia de ser o que é. É um prazer enorme ter você aqui. Se apresente, Gabi. Oi, Vera. Eu queria agradecer pelo convite para falar sobre esse tópico que eu amo demais, que é Mulheres na Ciência, e também me apoquenta às vezes. Meu nome é Gabriela Espaniol, eu sou formada em Engenharia Têxtil pela UFRN. Meu mestrado também na UFRN eu fiz em Engenharia e Ciência de Material. E o doutorado eu vou começar ainda, porque eu não pude voltar para a Austrália para iniciar por causa da pandemia, mas vai ser bioengenharia. Desde a graduação eu venho fazendo pesquisa em materiais para o corpo humano. Então, é como a minha área seria engenharia biomédica. Agora, Gabi, que as pessoas já sabem qual é a sua formação e qual a sua área em que você vem trabalhando, e a gente vai aprofundar sobre isso mais tarde, eu queria traçar com você aqui o seu percurso, que eu acho que isso é importante para as mulheres que estão nos ouvindo e para os homens mais ainda. Conta pra gente como foi esse momento inicial, a sua formação universitária, como foi ainda tão jovem, chegar num curso de engenharia, se você sofreu algum processo de assédio, se você sofreu com piadinhas, se lhe consideravam uma super mulher porque você teve inteligência suficiente para entrar num curso de engenharia, coisas assim que a gente imagina, que às vezes pode ser que aconteça, né? Bem, no meu curso tinha muitas mulheres, né? Engenharia têxtil, acho que na proporção era metade mulher, metade homem. Só que
a gente paga algumas disciplinas básicas com outras engenharias e para às vezes encaixar melhor o horário eu fazia com uma outra turma. Eu lembro muito dessa experiência que eu tive numa disciplina chamada Mecânica Clássica, que é Física 1, que eu estudei muito para a prova, eu fui à monitoria, resolvi todas as questões da lista de exercício, e eu fazia essa disciplina numa turma de Engenharia da Computação que tinha pouquíssimas mulheres. Se eu não me engano, só tinham 2 mulheres nessa turma. E o professor chamava o aluno da maior nota para a menor nota, ele entregando a prova assim. E aí, se eu não me engano, eu tirei a segunda melhor nota da sala, ou foi a terceira, não lembro, mas foi uma das melhores. E quando eu voltei muito orgulhosa com a minha prova para sentar perto dos meus colegas, eles começaram a falar que com o decote é fácil, né, de tirar essa nota, o professor é afim dela, com certeza. Então, tinha muitas piadas desse tipo, que na época eu até ria, porque eu não entendia muito sobre o machismo, e eu achava que era só uma piada, mas que sempre era diminuindo as minhas vitórias, né? Uma mulher não podia ser inteligente o suficiente para tirar uma das melhores notas da sala. Tinha que ser por causa do corpo, né? E então foram várias piadas assim ao longo do curso. Eu também sofria muito assédio de outros alunos e também de professores, e isso, na época, a gente não falava muito de assédio, então eu não sabia lidar direito com isso, só me deixava bem desconfortável, principalmente quando aconteceu com professores, porque você acaba que não quer mais ir para, o ambiente da sala de aula fica horrível. E o professor é o pior de todos, porque você fica... você não tem vontade de ir para aula, fica com medo de falar com o professor e também fica com medo de reprovar, né? Então, é bem delicado, eu acho, ser mulher num curso de engenharia. Mas, na época, eu não entendia ainda, porque eu era muito jovem. Então, eu achava que eram coisas normais que todas as mulheres passavam. E eu nem me achava especial por ser mulher na engenharia. Eu achava que era especial por fazer engenharia, porque toda vez que eu falava, alguém falava, nossa, você deve ser bem inteligente. Então, eu não percebia o machismo nessa época ainda. Você tocou num assunto de extrema importância aí, que a gente tem que ressaltar, que é a questão do assédio sexual, né, que as mulheres sofrem no mundo acadêmico. E não somente as graduandas, né? Eu devo dizer que sofri o mesmo no meu pós-doutorado, por incrível que pareça. Quem lê a dedicatória do meu trabalho de pós-doutorado verá que é dedicado às mulheres que sofrem desse tipo de abuso no mundo acadêmico. Recentemente, a gente teve um caso aqui do professor Daniel Dantas Lemos, que a denúncia resultou numa advertência, né? E acabou escancarando o fato de que em 10 anos, só 18% das denúncias de assédio foram investigadas pela UFRN. E muitas delas acabam simplesmente numa advertência. Esse é um processo que a gente tem que, como mulher, né, denunciar e ser forte, se unir, porque é impossível que essas coisas continuem acontecendo na vida acadêmica. Bom, agora que a gente já conheceu um pouco desse percurso teu aí, da dor e a delícia de ser uma mulher fazendo engenharia, eu queria que você contasse para a gente a sua experiência de ter ido para o Japão. Como é que você foi parar no Japão? O que aconteceu para você ter essa ideia? E o que você buscava lá? O que você... Enfim,
como danado você foi parar no Japão, Gabriela Spaniol? Bem, essa história é muito doida de como eu fui para o Japão, porque eu tinha primeiro feito a inscrição para o Ciências Sem Fronteiras para os Estados Unidos, porque eu tinha um namorado lá. E aí eu vi que a gente não estava muito bem e eu recebi um e-mail da CAPES dizendo que eu podia mudar. E aí eu pensei, eu vou para o país onde eu posso aprender mais, onde eu posso abrir minha mente e incorporar outras culturas e, sei lá, eu queria realmente aprender muito. E aí eu pensei, fiquei na dúvida entre China e Japão e alguns países da Europa, mas principalmente China e Japão. E decidi pelo Japão porque eu achei que era um lugar que eu talvez não tivesse oportunidade de ir. A China, como eu ia me formar em engenharia têxtil, eu já imaginava que se eu quisesse muito, tinha como eu aplicar para algum trabalho. Mas o Japão realmente eu achei que era uma oportunidade única. E realmente, eu até fiquei meio deprê antes de ir, porque eu mudei do nada. Então, em 6 meses que eu resolvi mudar, em 6 meses eu já estava no Japão. E aí eu fiquei, antes de ir, assim, meu Deus, que loucura que eu fiz. Mas, assim, foi o melhor ano da minha vida até agora, de longe, assim, não tem nem o que falar. Por várias vezes eu me peguei pensando se aquilo não era um sonho, se eu ia acordar. Eu até comentava com meu amigo Alexandre, eu lembro, perguntando, amigo, isso é surreal, parece um sonho. Será que a gente vai acordar amanhã e isso não aconteceu de verdade? Porque nada é igual ao Brasil ou aos Estados Unidos, que eu já tinha morado lá. Tudo era diferente, a metodologia da aula, a cultura, a comida. Então, assim, foi incrível. Eu não sei nem como explicar, porque eu acho que não tem o que eu falar para vocês entenderem como é o Japão. Eu digo sempre que o Japão, eu já viajei bastantes países diferentes, e o Japão, para mim, parece outro planeta. Parece que você não está mais na Terra, de tão diferente que é. Ah, Gabi, gostei não dessa resposta. Eu quero saber detalhes. Alguma coisa divertida, alguma coisa legal deve ter acontecido contigo no Japão. Com essa diferença cultural toda. Se abre aí, mulher, conta alguma coisa pra gente. Desculpa, Vera. Vou contar algumas coisas inusitadas do Japão. Por exemplo, o táxi é muito caro lá. Então, toda vez que a gente saía para algum lugar, a gente ficava a noite toda, porque o trem parava de funcionar antes da meia-noite. Aí um dia eu tava saindo de um karaokê, desses que a gente vê em filme mesmo, uma salinha fechada, todo mundo cantando. Aí eu tava saindo de um karaokê, andando assim na rua, ao nascer do sol e tal, e eu viajando assim, meu Deus. Aí daqui a pouco eu vejo um Godzilla gigante escalando o prédio, assim, eu disse, que danada é isso? Porque a arquitetura de lá é muito doida, eles são bem criativos. Então, sei lá, alguém achou que era legal colocar um Godzilla escalando um prédio. Só que era gigante, assim, o Godzilla. Aí eu olhei, eita, que viagem. Outra coisa que eu achava muito engraçada era, tipo assim, os trens eram lotadíssimos, igual... Eu não sei se vocês já viram uma foto de um trem no horário de pico do Japão, que tem uma pessoa encarregada para empurrar as pessoas para dentro. Tipo assim, uma vez eu entrei no trem, indo para a escola, e minha bolsa saiu do meu braço. Era 1 hora para chegar na escola. Minha bolsa não caiu no chão. Minha bolsa estava sendo segurada por as pessoas que estavam em volta. De tão apertado que estava. Às vezes eu ia com a bochecha colada no vidro. Outra coisa que eu gostava muito, que eu senti muita falta... essa aí eu não gostava muito, né? Eu gostava da criatividade. Mas uma coisa que eu gostava muito era dos banheiros no Japão. Principalmente os públicos. Porque você entra no banheiro, tudo é automático, menos a porta que você mesmo trava e você mesmo abre. Aí você abre, né? Quando você fecha, assim que você entra na sua cabine, começa a tocar uma música de cachoeira. Pra ninguém escutar o que você tá fazendo. E isso te dá uma privacidade muito legal, entendeu? De você faz seu xixi, você faz seu número 2 sem problema nenhum, sem constrangimento.
Todos os banheiros são limpíssimos e mesmo assim todos eles vão ter alguma coisa para você higienizar o sanitário, caso você queira. Alguns a tampa abre sozinha, aí você vai, senta, faz seu xixizinho ou seu número 2. Quando você levanta, ele já dá a descarga. E aí, se por algum motivo você precisar dar uma descarga de novo, sei lá, qualquer coisa, você só passa a mão assim em frente, não sei explicar. E ele vai dar uma descarga de novo. Não tem um botão de descarga, são todos sensores. E aí no assento tem um controle do lado que você pode escolher lavar a parte da frente, lavar o bumbum, secar e alguns ainda tem um desodorante. E você ainda escolhe a intensidade da água e desse jato de ar e também o volume da cachoeira. Essa cachoeira você fica meio constrangida assim no início, porque você pensa que você que ligou pra fazer alguma coisa pra ninguém escutar, sei lá, eu não sei explicar, meio estranho. Mas depois você se acostuma muito. Aí quando eu voltei pra cá, eu lembro que o primeiro banheiro público assim que eu fui foi na universidade, que você podia escutar tudo que todo mundo tava fazendo. Eu me senti muito invadida. Isso eu gostava muito. E outra coisa muito inusitada que eu não esperava nunca que fosse acontecer comigo foi que um dia eu conheci o gerente de um bar bem badalado lá e um DJ que ia tocar desistiu. E aí ele falou, Gabriela, eu preciso de um DJ internacional e Brasil seria muito interessante. Eu falei, mas eu não sou DJ. Aí ele falou, é só discotecagem, eu posso te ensinar. E aí ele me ensinou, e aí eu fui tocar nesse lugar, todo mundo ficou muito louco, eu toquei só música do Brasil, todo mundo se animou. O gerente falou, meu Deus, eu nunca vi esse lugar bombando tanto. E por acaso tinha um produtor de eventos de uma boate muito mais top lá de Tóquio, que estava nessa balada e ele gostou muito e pediu pra eu tocar nessa outra balada. E eu fiquei morrendo de medo, porque eu só sabia tocar naquele instrumento. Eu ficava, meu Deus, e se o instrumento for diferente, eu não souber nem ligar, né? E aí, só que o dia que ele me chamou, tinha sido o mesmo dia que esse gerente desse primeiro bar tinha já combinado comigo. E eu demorei pra responder pra ele. E ele ficou achando ainda que eu tava fazendo, tipo, charminho, que eu não queria tocar, porque, sei lá, qual motivo, eu era estrela demais. E aí, na verdade, eu já tinha outro... Eu já tinha reserva em outro lugar. Então, eu acabei tocando em boates em Tóquio e foi muito legal isso. Mas infelizmente foi no meu último mês, então não deu pra eu seguir com a minha carreira de DJ em Tóquio, infelizmente, Vera. E aí, gostou dessas respostas? Adorei essa resposta, Gabi. Deixa eu me acalmar aqui, vou parar um pouquinho para eu fazer a próxima pergunta. Peraí. Bom, agora que a gente já sabe que o mundo, por pouco, perdeu uma pesquisadora, uma cientista e quase que ganha uma DJ. Conta pra gente como foi a sua vida acadêmica no Japão, que a gente sabe que é um país machista, se você sentiu esse machismo. Também fale um pouco sobre as metodologias de trabalho, de ensino, enfim. Como foi para você ser uma universitária no Japão? Bem, eu não me senti afetada em nenhum momento por ser mulher no laboratório que fazia parte, porque a questão de eu ser estrangeira sobressaía. Eles tratam estrangeiros como se fosse café com leite, então nunca era... Nada que eu fizesse era um problema, ou nada que eu fizesse também era um motivo de orgulho, porque era como se eu não fosse parte do grupo mesmo. Era só uma pessoa que estava ali por um tempo, então eu não senti isso. Mas a cultura é muito machista, então eu ouvi meus colegas do laboratório, que são japoneses, falando que a mulher só trabalhava até se casar, porque depois ela tinha que cuidar da família. E então, até as meninas do laboratório, que eu acho que tinha 30% eram mulheres só.
E elas falavam isso, que quando elas casassem, elas não iam mais trabalhar. Então isso pra mim era bem chocante. Mas eu não sofri nada por ser mulher lá. Só que uma coisa que sobre o Japão, a metodologia de ensino é uma loucura, assim, a gente tinha prova todo dia. A prova é sobre o conteúdo que você ainda não viu. Então o professor fala, prova amanhã de conteúdo, sei lá, 2. Você vai estudar e vai fazer a prova no início da aula e depois o professor vai explicar o conteúdo. Isso faz com que você evolua muito rápido nessa aprendizagem. Achei essa parte muito legal das provas sobre assuntos que a gente ainda não tinha visto. E também quando não tinha prova, o professor perguntava muito, assim, na sala de aula mesmo. Então ele tinha como ver quem estudou e quem não estudou. Então, como você sabia que seria perguntado, eu acho que aquilo dava uma motivação para todo mundo estar em dia com os estudos. Tinha muita tarefa. Agora, a parte ruim é porque eles humilham mesmo. Se você não souber uma resposta, você vai ouvir dá vontade às vezes de chorar, assim. Eu já escutei o professor falando, eu não reprovei nenhuma disciplina, mas já escutei o professor falando. Porque você tá aqui, você não sabe de nada. E eles ainda falam em japonês porque eu não entenderia. É melhor você desistir, você não sabe de nada. Como é que você tá nessa turma sem saber disso? Então, é bem puxado, assim, a questão da disciplina e dessa humilhação. E eu entendo hoje em dia por que as pessoas falam tanto, assim, dessa questão da saúde mental lá, porque realmente é diferente, sabe? Mas eu peguei o melhor de lá e como eu quero ser professora um dia, eu com certeza vou utilizar algumas das técnicas que eles têm, eu vou utilizar e outras não, mas foi o país onde eu aprendi a estudar, com certeza. Antes eu não estudava tanto assim, eu estudava antes da prova e tal. Hoje em dia eu consigo passar 10 horas estudando num dia, tranquilo. Pronto. Depois do Ciência Sem Fronteira, obviamente você voltou para Natal e terminou a sua graduação. E em seguida entrou na pós-graduação. E então eu quero que você conte para a gente. Eu obviamente conheço um pouco desse seu percurso, porque foi um momento que a gente se aproximou mais, né? Quando você estava na pós-graduação. E eu gostaria que você contasse para o pessoal como o que você fez na sua pós-graduação, que trabalho você pensou em realizar e onde você chegou com esse trabalho. E também esse aspecto do que é ser mulher numa pós-graduação de engenharia, né? Se isso foi mais pesado, digamos assim, do que na graduação, ou se na pós-graduação as coisas já são diferentes, se a pessoa já observa uma maior maturidade, um maior respeito dos homens em relação às mulheres que estão ali desenvolvendo o trabalho junto com eles no laboratório. Bem, eu vou começar primeiro falando um pouquinho da minha pesquisa, que teve início no Japão. E eu cheguei no Brasil, me formei logo, conheci meu orientador, propus a ele para fazer esse trabalho que eu queria, que era com biomateriais para o osso, para regeneração óssea. E ele queria que alguém trabalhasse com biomateriais também, porque até então ele só trabalhava com materiais tóxicos para bateria, outros fins. Então ele queria alguém para trabalhar nessa área de biomateriais, trabalhar nessa área de engenharia biomédica. Então foi ótimo. Aí eu comecei comecei como aluna especial por 6 meses e assim que eu entrei, eu já fui apresentar meu trabalho no congresso e eu ganhei menção honrosa nesse congresso já no meu primeiro semestre. O meu trabalho, ele consistia na produção de curativos para o osso,
quando o osso sofre uma lesão, a gente precisa manter um espaço protegido para que as células façam um trabalho de regeneração. E o professor sugeriu só que eu conseguisse fazer uma fita que não fosse tóxica, com materiais que fossem biocompatíveis. E no final do meu mestrado eu consegui, além de fazer uma fita que fosse mecanicamente eficiente, ela não era tóxica, era biocompatível e bioativa, e também ela não fazia mal para as células. Então eu consegui depositar uma patente no fim e ainda publiquei meu trabalho numa revista bem conceituada na minha área. Em relação ao machismo, foi no mestrado que eu aprendi sobre o machismo, assim, que eu vi. E uma vez que você vê, você não consegue desver mais. Assim, eu sentia que as mulheres do lab, e eu acho que, se eu não me engano, a metade era mulher, metade homem. As mulheres a gente tinha que provar muito mais para ter o respeito que os homens tinham. E muitas vezes acontecia de alguém ter uma dúvida sobre como fazer algum procedimento e eu respondia, faça assim. E aí essa pessoa perguntava assim para um outro homem. Então não valia a resposta enquanto não fosse um homem respondendo, mesmo sendo algo que a gente tinha conhecimento. Bem, além disso, eu sentia que tinha um padrão imposto para nós mulheres do laboratório, que não era falado, mas você não podia fugir muito daquilo sem ouvir um grito, sem ser rebaixada de alguma forma. Eu sentia que a gente tinha que... Era um ambiente bem conservador também, né? Então eu sentia que a gente tinha que ser recatada, sempre ouvir o que os homens tinham a dizer, nunca dar muita opinião, a não ser que fosse concordando, porque toda vez que a gente dava uma opinião que ia trocar uma ideia, discutir algo, tinha esse atrito. Sendo que eu acho que num ambiente de pesquisa, discutir ideias é tudo. E por muitas vezes, assim, por exemplo, você vai compartilhar algo que você tem experiência, você vai dar um toque e o homem simplesmente vai virar para você e vai dizer que você não sabe o que você está falando, mesmo sendo sua especialidade. Então isso acontecia muito, a gente não tinha o respeito, eu sentia que a gente tinha que ficar mais calada, e quando a gente falava era como se fôssemos desaforadas. Então, assim, realmente no mestrado foi quando eu vi o machismo, e aí eu comecei a ver em todos os lugares. Comecei a ver no trabalho, com minhas amigas, em casa, em todos os lugares. Realmente foi nessa época que eu abri meus olhos. E aí foi quando eu comecei a ficar muito apoquentada com isso. Bom, findo o seu mestrado, como não podia deixar de ser, né, Gabriela Spaniol quis alçar outros voos e acabou chegando na Austrália. Então eu quero que você conte para as pessoas como foi, por que você resolveu ir para a Austrália e como foi o seu processo de iniciação lá, trabalhando no laboratório, né, desenvolvendo o seu novo projeto. Como é que... O que você vai desenvolver no seu doutorado lá na Austrália, assim que você puder voltar para lá devido ao coronavírus, né, que está impedindo a sua volta àquele país. Vera, eu venho sonhando todo dia que eu tô de volta na Austrália. Tá muito doido isso. Eu acho que o dia tá chegando, viu? Eu fui para a Austrália porque eu senti que eu tinha atingido meu potencial aqui na UFRN e eu queria aprender com os melhores. Então, os melhores da minha área estavam lá e eu pensei, vou terminar o mestrado e vou atrás de conhecer professores, vou mandar e-mail, vou pessoalmente na universidade. E foi isso que eu fiz lá na Austrália nesse tempo que eu passei lá, um ano mais ou menos. Eu mandei um e-mail para o professor que eu mais admirava, que eu seguia todos os artigos dele, que ele é um dos mais avançados nessa área de regeneração óssea. E ele me chamou para fazer um estágio com ele. Então,
enquanto eu não começava o doutorado, eu tive uma experiência de doutorado lá na Austrália como assistente de pesquisa. É muito engraçado porque aqui eu tinha várias ideias que as pessoas me cortavam. Eu falava que eu tinha que aprender biologia porque eu estava estudando material para o corpo e eu escutei de homens, né? Mas você trabalha, você é engenheira, você não é bióloga. Mas eu sentia assim, isso tá errado. Várias coisas. Eu gostava de fazer experimento ouvindo música e o meu professor dizia que não era assim, que aquilo não era festa, era trabalho sério. E lá na Austrália, nos laboratórios, tem um sistema de som incrível que você pode escutar o que você quiser durante os experimentos. Todo mundo lá do meu laboratório sabe muito biologia, então mesmo eu tendo estudado bastante, eu não sabia nada comparado a eles, e isso eu achava o máximo, porque eu pensava, cara, eu estava certa, porque eles são quem estão fazendo o melhor no mundo, então é muito bom estar num ambiente que eu me sinto, que eu pertenço, que era assim que eu me sentia lá. Eu não sofri nada por ser mulher, assim, nada mesmo, ninguém estava nem aí. Mesmo eu sendo estagiária, não remunerada, eu não tinha bolsa de doutorado, não tinha passado nessa universidade. Eu recebia muito elogio, motivação por parte do meu professor, orientador, por parte dos colegas do laboratório e outras pessoas. Então eu me senti muito acolhida e é uma experiência incrível, é a experiência ideal para qualquer aluno de pós-graduação. Eu não tenho como dizer como foi maravilhoso esses 6 meses que eu passei fazendo essa pesquisa lá. E agora, quando eu voltar, eu vou fazer esse doutorado em bioengenharia e eu vou trabalhar, agora eu vou sair um pouco da área de osso e vou trabalhar com remédios que tem uma célula target que fala, tipo, por exemplo, uma vacina, que você vai colocar a vacina e ela vai atacar células específicas. Gabi, esse ponto que você tocou agora é uma coisa extremamente importante ser discutida no ensino superior. Aliás, no ensino em todos os níveis, né? Que é a fragmentação do conhecimento, né? Imagine que você nos conta que está fazendo uma pesquisa de um biomaterial, né? Uma coisa que vai colar um osso e as pessoas acreditarem que você não precisa saber biologia, você não precisa entender a biologia do osso, né? É uma coisa realmente impressionante. Como o nosso sistema educacional, como chama muito atenção o Edgar Morin e a professora Ceissa Almeida, maravilhosa, aí da UFRN, não cansa de nos alertar, de demonstrar, né, nas muitas teses, dissertações e monografias que orientou, nas pesquisas que faz, o quanto é maléfico para o conhecimento que ele não se abra, não dê um abraço, né, às outras ciências, aos outros saberes, né, para que a gente tenha um resultado de uma pesquisa que seja mais vigorosa, né, em que a gente possa tentar compreender de forma mais ampla a natureza das coisas, a natureza das pessoas, né? Impressionante. Mas agora eu quero que você nos diga, Gabi, de toda essa sua vivência como mulher, pesquisadora da área de engenharia, o que é que te apoquenta nesse processo?
Bem, Vera, que me apoquenta muito essa questão do machismo, dos homens tentarem colocar a gente num padrão que é feito especialmente para nos diminuir, para que a gente não tenha respeito, para que a gente não tenha voz. Eles tentam nos diminuir, mas eu gosto de mostrar que a gente pode o que quiser. Então, se a gente quiser, a gente ganha uma bolsa na Austrália, se a gente quiser, a gente publica artigo, a gente tem patente, a gente faz o que quiser. Não há limite. Para mim é meu propósito de vida. Eu sou bem assim, desaforada com os homens, eu não aguento o machismo calada. E eu acho que, graças a Deus, isso vem mudando, a gente vem escutando falar mais. Eu espero que todas as mulheres e homens principalmente, né, abram os olhos para essa questão do machismo e se percebam e que a gente consiga mudar isso. Pronto. Apoquenta mesmo, viu? Mas a gente vai lutando contra isso. Com força e coragem, como você faz. Agora, eu quero que você conte pra gente qual foi o momento apoteótico da tua vida universitária, da sua vida como mulher na ciência. Diga aí qual foi esse momento. Vera, pra mim, eu só consigo pensar do meu momento apoteótico do dia que eu recebi a notícia que eu ganhei a bolsa para a Austrália. Primeiro que eu não acreditei quando ela falou, eu liguei porque eu não tinha recebido o e-mail na data que estava prevista, então eu liguei para a secretaria da universidade e ela confirmou que eu tinha ganhado a bolsa. E eu perguntei, mas você tem certeza que é uma bolsa? Ela, acho que ela teve que falar umas 3 vezes, ela até começou a rir. E aí eu desliguei o telefone e chorei muito, porque veio um filme assim na minha cabeça de tudo que eu fiz, de toda dúvida que as pessoas tiveram de mim, e a maioria por ser mulher, de todos os momentos que eu estudei. Você sabe, a gente estudou um ano novo juntas, então parece que todos esses momentos de renúncia, de resiliência, veio tudo na mesma hora, assim, e eu chorei muito de felicidade. Eu até me emociono um pouco só de lembrar de ter conseguido essa bolsa, sabe? Eu não consegui, não tive nenhuma indicação de professor, nada. Eu consegui, entre muitas aspas, sozinha, né? Mas obviamente que eu tive o apoio da minha mãe para poder ir, o seu apoio com tudo que eu fazia, todos os applications que eu fazia para a universidade, você me ajudava, os projetos. Então, assim, mas foi muito importante para mim ter ganho essa bolsa. Foi um momento emocionante na minha vida. Sim, Gabi, esse é um momentão apoteótico mesmo para todas nós que estudamos com muita garra, com muito sacrifício. Quando chega esse momento em que a gente sabe que ganhou a bolsa, é como Ah, meu Deus! Eu passei por isso também quando veio a minha bolsa de doutorado sanduíche e depois a do pós-doutorado. É um momento de muita alegria, de muita realização e de muita gratidão. E você não precisa me agradecer, assim, é muito bom, né? Que a gente, mulher, possa apoiar umas às outras, e eu espero que você realmente faça isso. Já tenho certeza que já faz, né? Mas que possa fazer isso institucionalmente também, né? E levar um bocado de mulheres aí para frente na sua área, na área de engenharia, na área de engenharia de materiais, ou seja lá o que você estiver trabalhando no momento. Agora conta para mim, Gabi. Eu não vou nem perguntar a quem você faz o apologia, a que mulher da ciência você faz uma apologia, Gabriela Spaniol? Bem, minha apologia vai ser a Mileva, a mulher de Einstein, a primeira mulher de Einstein. Eles se conheceram na universidade.
Ela era a única pessoa que tinha tirado uma nota mais alta que ele. Ela estudou lá numa das poucas universidades que aceitavam mulheres na época, e com certeza ela sofreu muito por isso. A família dele não gostava muito dela, e eles não entendiam muito essa paixão dela por estudar, porque ela deveria ficar cuidando do filho. E quando ele trabalhava no escritório de patentes, ele tinha essas ideias, a teoria dele, só que ele não conseguia, ou não tinha tempo, não sei, ele não conseguia justificar nos cálculos, e ela era melhor que ele em matemática. Então, ele pensava na teoria e ela comprovava com os cálculos. Então, esses trabalhos que ele publicou, apenas no nome dele, eram trabalhos que ela tinham a grande parte. Então, eu quero fazer apologia a Mileva, porque ela foi uma mulher inteligentíssima, totalmente fora da curva, e a gente merece conhecer essa história dessa mulher maravilhosa. Gabi, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi maravilhoso ter você aqui no Papapô, batendo esse papo gostoso, mostrando as peculiaridades da vida de uma mulher na ciência. E é muito bom, eu conhecia fragmentos da sua história e fico muito feliz quando vejo você contando a sua história e acrescentando coisas que você foi aprendendo no percurso, né? Como esse entendimento do que é ser mulher num ambiente machista, né? Mostrando o machismo que ainda perpassa as relações na universidade, e mostrando a sua vivência tão diversa, né? Em países muito distintos, como você pôde ver, realizar e aflorar coisas que você já antevia como importantes, como isso de poder trabalhar no laboratório ouvindo música, como ter a necessidade de não se fechar a só uma área do conhecimento, né, mas se abrir para outros saberes. É muito bonito ver o seu amadurecimento, e eu estou muito ansiosa para ver o resultado desse seu doutorado, que certamente será brilhante, como foi o do seu mestrado. E eu agradeço muito a sua participação aqui no programa. A gente está muito feliz com a sua vinda, e a gente deixa você terminar esse bloco, gente como a gente, falando o que você quiser. Um beijo, Gabi, e solta a voz aí. Vera, primeiramente, muito obrigada por ter me convidado, eu fico muito honrada. E para quem está escutando esse podcast, vocês são muito sortudos de ter Vera fazendo esse conteúdo, que é incrível. Eu sou uma grande fã do seu podcast, de você. Queria agradecer também, para quem não sabe, Vera me ajudou muito. Ela me ensinou como escrever um artigo, corrigiu minha dissertação, me ensinou como escrever um projeto. Obrigado por fortalecer outras mulheres. Eu espero um dia poder fazer o mesmo. E mulheres, a gente pode o que quiser. A mensagem de hoje é essa: sejam desaforadas se precisarem, façam o que quiserem, que a gente pode tudo. Muito obrigada e um beijo. Uma hecatombe vibrante de amor, força e radiação. Uma hecatombe vibrante de amor, força e radiação. És mulher, força e radiação, força e radiação,
força e radiação. És mulher. No Dentro da Caixola de hoje, eu quero falar como você pode encontrar o outro lado do mundo. No meu imaginário infantil, se a gente cavasse um buraco atravessando a Terra, a gente ia parar no Japão. Acho que toda criança pensava isso, não é? Mas isso não é verdade. Mas a boa notícia é que a gente pode sim saber de verdade onde é o outro lado do mundo, a partir do lugar que a gente está, é claro. A palavra antípoda quer dizer justamente dois pontos diametralmente opostos em uma esfera. Esse também é o nome que deram ao site Antipodes Map, que calcula isso para você. O Brasil tem muitos outros lados do mundo que não somente o Japão, como você pode ver lá. Isso se dá pelo tamanhão do nosso país. No site, do lado esquerdo, você põe seu endereço. E no direito, vai aparecer a sua cidade antípoda ou o marzão. Porque apenas 4% da Terra possui o que eles chamam pontos antipodais. Entra lá no Antipodes Map. E se o seu ponto antipodal for um lugar bem legal, começa a cavar, pessoa. O meu lugar já está aqui na caixola. Olha, gente, foi só relembrar essa história de Gabriela Espanhol no Japão, que eu fiquei louca para fazer uma comida que eu adoro. Tempurá. Eu amo, mas é claro que é uma comida que a gente come uma aqui e a outra acolá, porque a gente não pode abusar, tudo rimando. Então, a tempurá que eu vou dar a receita amanhã no Instagram, eu retirei do livro de uma japonesa que sabe tudo de alimentação macrobiótica, que é a Bernadette Kikuchi, que fez um livro chamado Arte Fundamental da Vida, que é maravilhoso em relação à culinária macrobiótica. Essa Bernadette foi uma que eu já falei aqui no programa, que ela tem uma frase que eu adoro, que é na cozinha que a vida é gerada. Não é na cama como todo mundo pensa. E é verdade, pense nisso. Mas, voltando ao tempurá, é uma receita da Bernadette, a massa. Mas a misturinha dos vegetais é a que eu prefiro, que não tem nada a ver com o que ela dá na receita do livro. E por isso, eu achei que eu poderia dar o nome de tempurá espanhol, em homenagem à nossa convidada. Mas, antes de você ir preparar a tempurá espanhol, vamos ouvir o que a nutricionista Flávia Gentil tem a nos dizer sobre o consumo de tempurá. Diga aí, Flávia Gentil, como é que a gente deve comer a tempurá? Olá, pessoal. Na receita de hoje, o tempurá, não vou falar dos fatores nutricionais. Vou abordar os aspectos onde o nutricionista dá dicas de como facilitar o consumo de vegetais, já que muitas pessoas, adultos e crianças, apresentam dificuldades em consumir esses alimentos. Então, com essa preparação, é uma forma
para facilitar o consumo dos vegetais. Outro ponto que quero abordar é o fato de se conhecer receita de outras culturas e ampliar o consumo de alimentos diferentes e de preparações diferentes, já que o tempurá é um prato de origem portuguesa, que foi levado para o Japão por volta do século XVI pelos jesuítas, que no período da quaresma não consumiam carne vermelha, então utilizavam essa forma de consumir os vegetais e os frutos do mar. E daí vem o nome tempurá, do latim período de tempo, período correspondente aos 40 dias de quaresma. E no Japão, esse prato se popularizou e ganhou o acompanhamento dos molhinhos próprios das comidas japonesas. No Fica a Dica dessa semana, eu não poderia trazer outra coisa que não fossem filmes sobre mulheres cientistas. No domingo pela manhã, você confere nosso Instagram e passa a semana toda desfrutando das dicas que a gente provou e aprovou. Passa por lá! Como a Gabi Espanhol adora viajar e já foi até lá do outro lado do mundo, eu escolhi para contar hoje uma história do livro As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo, de Raquel Inotoski. É um livro para crianças, inclusive é do meu neto, mas tem muitos marmanjos aí que deveriam ler. Hoje eu vou contar a história de Valentina Tereshkova, a primeira mulher cosmonauta e que deu muitas voltas em torno do globo. Ela tem uma história fascinante. Eu te deixo com ela. E se você for mulher, fica com a certeza de que você pode dar a volta ao mundo e no mundo. E se você for homem, passe a ter esta certeza também e ajude seus companheiros a acreditar nisso. É inevitável. Te deixo com o conto e com um beijinho. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Valentina Tereshkova, engenheira e cosmonauta. Valentina Tereshkova nasceu na União Soviética em 1937. A família dela era tão pobre que não podia se dar ao luxo de comprar pão com a pensão que recebia do governo. Ela trabalhou em uma fábrica de pneus quando era jovem e depois em uma fábrica de têxteis, mas sonhava em viajar e explorar o mundo. Quando começou a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética queria ser o primeiro país a enviar uma mulher para o espaço. Valentina participava de um clube de paraquedistas e saltava de aviões apenas por diversão. Ela também era um membro fervoroso
da Liga da Juventude do Partido Comunista. Isso fazia dela uma candidata perfeita para se tornar uma cosmonauta. Valentina foi escolhida para competir com outras 4 mulheres. O programa era tão secreto que as famílias delas nem sabiam dele. O treinamento era fisicamente intenso, mas Valentina se destacou e foi escolhida para ser a primeira mulher no espaço. Valentina voou sozinha no espaço em uma nave chamada Vostok 6, em 1963. Работает промежуточная. Главный подъем счастливого души счастливого. Ela orbitou a Terra 48 vezes, estabelecendo um novo recorde. As fotos que ela tirou no espaço contribuíram enormemente para a obtenção de um melhor entendimento da atmosfera. A volta dela para a Terra não foi nada tranquila. Houve problemas na programação da nave e ela teve de resolvê-los. Nauseada e desorientada, ela corrigiu o erro manualmente. No caminho de volta à Terra, ela desmaiou. Voltou a si, machucou o nariz e teve de ficar de ponta cabeça para se livrar do paraquedas. Valentina mostrou ao mundo que as mulheres podem ser duronas. Depois do voo, concluiu um doutorado em engenharia e continuou a trabalhar com engenheiros aeroespaciais e com o programa de cosmonautas. Ela participou do Comitê Soviético de Mulheres desde 1968 e continua a contribuir para a política russa e a trabalhar para a paz mundial. O Papapô é produzido, roteirizado e apresentado por Vera Pinto. A edição é realizada por Hannah Neri. Natália Araújo faz a coordenação digital. Já a edição dos vídeos no nosso canal do YouTube é da Priscila Simas, que também é assistente de produção. Neste episódio, lemos o texto Valentina Tereskova, engenheira e cosmonauta, que foi retirado do livro As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo, escrito e ilustrado por Rachel Ignatowski, traduzido por Sônia Augusto e editado pela Blucher. Nossos agradecimentos aos artistas potiguares que nos presentearam com a canção Mulher, cuja letra é do Ricardo Cogumelo e a melodia e interpretação são de Júlio Lima. As trilhas ouvidas nesse episódio são da biblioteca de áudio do YouTube e os efeitos sonoros são do site freesound.org. O Papapô é gravado e editado em casa, preservando o distanciamento social e mantendo as relações vivas. Papo-apô. 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 Papapô, yes.